Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 2 de junho de 2015. Na edição de hoje você vai ver. Detran lança programa para tentar reduzir acidentes de trânsito. Sistema de segurança pública voltou a ser principal tema discutido na primeira sessão plenária da semana. E audiência pública no Legislativo debate política de internação das pessoas com hanseníase. No estúdio, uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, Felipe de Holanda. E mais, os encantos da Praça Benedito Leite, no quadro O Dono da Praça. Tudo isso agora no portal da Assembleia, segunda edição, que já está no ar. A segurança pública do Maranhão foi novamente o principal tema dos debates da primeira sessão plenária da semana. A fuga de adolescentes nas unidades socioeducativas do estado também foi pauta de discussões. O sistema de segurança pública foi o tema mais debatido na primeira sessão plenária da semana, pelos deputados de oposição e pelos governistas. Um secretário menino, imaturo, incapaz, incompetente, truculento, se ele está pensando que vai amedrontar as pessoas como capitão do campo, como delegado nas épocas dos antânios, que era escolhido pela força e pela quantidade de mortalidades que suas armas executavam, está bem equivocado. É preciso, na verdade, que tenha talento, tenha visão e, na verdade, lucidez da missão que ele venha a ter. Talvez ele nem saiba o que é isso, não sabe o que é sua missão, não sabe o que é uma visão da sua instituição, da sua pasta que ele dirige, porque, na verdade, o que ele sabe dizer é que a R15 vai comer, mas talvez coma na exoneração dele por ser um bando de incompetentes. Acho que nós jamais poderemos cometer a injustiça de tirar aquele policial, aqueles policiais envolvidos naquele episódio e fazer dali um conceito de toda a polícia. É a polícia militar, são as polícias, a militar e a civil, que são responsáveis pela segurança pública do Maranhão, e esses profissionais têm que ser valorizados e agora, neste governo, estão sendo valorizados, não só com o chamamento de novos policiais, mas com a aquisição de viaturas, de armamentos e também, claro, como disse o deputado Júnior Verde, combatendo a injustiça social, que é a causa primeira de grande parte dos índices de criminalidade, dos índices de violência que infelicitam o povo do Maranhão e o Brasil como um todo. A discussão sobre o tema continuou fora da tribuna em a parte dos deputados. É preciso justamente ter um tempo para concluir essas ações, a partir do momento que os policiais tiverem, mas tem também, de outro lado, outros que vão se aposentando. Enfim, as ações estão sendo tomadas e nós temos a convicção de que irá melhorar. É lógico que está longe do nível aceitável ou tolerável, mas não se muda a segurança pública, a educação, de um dia para outro. Mas nós temos, sim, pontos positivos. E uma coisa importantíssima, os pontos negativos, o governador procura corrigir. Não adianta usar Facebook, usar Twitter e achar que isso vai resolver. Uma vez que o governador Flávio Dino disse que já chamou 1.500 excedentes agora, depois da chacina de Panacoatira, e não chamou. Eu desafio ter alguém desses 1.500 já vir dizer, não, já fui chamado, está aqui, já foi publicado, então não foi. Então está só na promessa ainda. E enquanto isso ele vai externando e passando isso para frente, levando uma mentira, que todos nós sabemos que ele ainda não chamou. Já o deputado Wellington do Curso cobrou esclarecimentos do governo do estado sobre a fuga de adolescentes nas unidades socioeducativas. Solicitamos, mais uma vez, informações sobre esclarecimentos sobre as unidades socioeducativas. É a segunda fuga em menos de um mês, totalizando aí 19 fugas. A primeira fuga foram 13 adolescentes e agora, por último, mais 6 adolescentes que fugiram. Então, solicitamos esclarecimentos com relação a essas fugas e, ao mesmo tempo, também um requerimento encaminhado ao presidente desta Casa, solicitando que a Comissão de Direitos Humanos possa fazer uma visita em loco e verificar as condições estruturais e sociais às quais os menores infratores são submetidos,
tendo em vista as constantes fugas, como eu já relatei, já foram 19 fugas em menos de um mês. O deputado também destacou o Dia da Imprensa, comemorado nesta segunda-feira. Mas parabenizo a todos os colegas da imprensa, que honram a defesa às justas causas e cumprem com maestria seu papel de informar e dar assistência às causas sociais, em especial também aos comunicadores e assessores de imprensa que nos ajudam e cuidam do nosso mandato, divulgando as nossas ações nesta casa. Então, meu agradecimento e meu reconhecimento de forma especial a todos os comunicadores, radialistas, jornalistas, blogueiros que acompanham e difundem as nossas ações na Assembleia. Durante os trabalhos, o deputado Rigo Teles falou sobre o projeto de emenda à Constituição que garante adicional noturno aos policiais militares. Espero contar com o apoio desta casa, das senhoras, dos senhores deputados, em aprovar esta PEC, para que nós possamos ver a maior alegria do policial militar é ver no seu contra-cheque o adicional noturno. Isso é muito importante. É importante para esta casa, é importante para o governo, é importante para o policial e é importante para o Maranhão. O deputado Vinícius Louro repercutiu a 18ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Nós estivemos lá também presente, tivemos lá com o nosso vice-governador Brandão, e os prefeitos foram pedir apoio à Câmara Federal para que possam, aí a bancada federal, votar para a prorrogação dos 2 anos de mandatos. Isso nós sabemos que essa prorrogação, o Brasil vai economizar mais de 40 bilhões de reais para que não haja esta reeleição e prorrogue esses 2 anos. Mas lá também tivemos várias reivindicações dos prefeitos quando deliberaram ao vice-governador que ali naquele ato estava representando o governador. E ainda durante os trabalhos, os deputados aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a realização de concurso público para professor do Estado. Agora a matéria segue para a redação final. Serão oferecidas 3.000 vagas para o cargo de professor de educação básica. As áreas contempladas com o maior número de vagas são língua portuguesa e matemática. E o governo do Maranhão lançou ontem o programa Mais Vida no Trânsito, coordenado pelo Detran, e vai funcionar como um conjunto de estratégias desenvolvidas para reduzir o número de acidentes em todo o estado, com foco principal nas motocicletas, que correspondem hoje a quase 60% da frota de veículos do estado. O presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, e outras lideranças políticas participaram do evento. O programa foi lançado pelo governador Flávio Dino em uma solenidade que contou com a presença de secretários, deputados estaduais e prefeitos. O objetivo é retirar o Maranhão do ranking negativo quanto ao índice de mortes por acidentes de trânsito. Na lista nacional, o estado ocupa o 11º lugar, segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. E em apenas 10 anos, teve um aumento de 150% no número de mortes provocadas no trânsito. É um programa que visa aumentar a segurança no trânsito, por isso nós estamos dando alguns benefícios fiscais para os proprietários de motos, dispensa de impostos de PVA, como nós vamos anunciar aqui. Vamos enviar esse projeto à Assembleia e, ao mesmo tempo, é um estímulo às prefeituras municipais a implantarem sistemas próprios. Vamos instituir uma premiação para que as prefeituras também nos ajudem nisso, na sinalização, na orientação, na educação. A questão principal é a segurança e, ao mesmo tempo, proteger o nosso sistema de saúde de uma demanda gigantesca que nós temos a cada final de semana, sobretudo, com acidentes de motocicletas, de veículos de um modo geral. Então, é um conjunto de iniciativas no qual nós abrimos mão de impostos para beneficiar a segurança e a saúde. De acordo com o secretário Marcos Pacheco, os acidentes têm trazido também prejuízos ao sistema público de saúde do estado, onde mais de 60% das internações são de vítimas do trânsito. Para você ter uma ideia do impacto de uma redução dessa no sistema de saúde, de cada 3 pacientes, 1 é paciente decorrente de acidente de trânsito. O que significa dizer que nós precisamos imediatamente impactar, realmente reduzir essa demanda.
Na hora que a gente conseguir reduzir essa demanda, a gente já vai dar uma folga muito grande, sobretudo nos nossos leitos de pronto-socorro, que é onde essa demanda é maior. Para tirar o Maranhão do cenário negativo, uma das estratégias do programa é a parceria com as prefeituras municipais. Cada gestor recebeu um manual de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Nessa segunda-feira também foi lançado o concurso Prefeito Defensor da Vida no Trânsito. Vão ser premiados os 3 municípios que mais se destacarem em ações de prevenção aos acidentes. Hoje, o dado que foi levantado e que foi apresentado pelo governo do estado é alarmante, onde apenas 54 municípios do estado do Maranhão têm a municipalização que se diz respeito à política do trânsito. Então, hoje aqui o governador vem trazendo uma política de incentivo, uma política de modernização, dando estrutura de recursos humanos, dando a estrutura de ferramentas para que os municípios possam fazer essas fiscalizações em loco. Então, isso vai demonstrar e, ao mesmo tempo, vai diminuir os índices de acidente de trânsito em nossos municípios, onde vem assoberbando todos os hospitais das regiões, todos os hospitais da capital, todos os macros hospitais que formam as regiões do estado. Durante o lançamento do programa, o governo do estado apresentou o projeto de lei Moto Legal, que agora será apreciado pela Assembleia Legislativa. O objetivo é regularizar a situação de motos e condutores por meio da isenção e de descontos no IPVA e assim reduzir a informalidade no trânsito e também o número de acidentes. O que nós estamos buscando é exatamente avançar no engajamento dos municípios nesse sistema. O DETRAN, cada vez mais, é uma instância de coordenação dos esforços municipais, uma instância que apoia, que financia, que orienta, mas não dispensa a atuação dos municípios. Por isso mesmo, o concurso, o manual que nós vamos entregar às prefeituras é o convite e, ao mesmo tempo, é o caminho pelo qual nós podemos, juntos, ajudar que os cidadãos, as cidadãs, possam ser alvo de ações preventivas e eles próprios nos ajudarem, porque nós temos um cenário de tragédias todas as semanas no trânsito do nosso estado e nós só vamos conseguir reverter isso com a conjugação entre a ação de fiscalização, que nós temos feito, mas, sobretudo, muita ação educativa, que é o objetivo principal desse programa. O governo do estado foi muito feliz nesse projeto de lei que a Assembleia vai aprovar. Eu vou até falar com o governador a possibilidade apenas de isenção para os mototaxistas, valorizando a própria cor para os mototaxistas. Porque nós sabemos que se padronizar os mototaxistas, for isenção de ICMS, vai ser muito bem para toda essa classe e também vai reduzir bastante os acidentes de motos. Para os deputados estaduais, o projeto vai ajudar a diminuir os acidentes e a salvar vidas. É fundamental o projeto porque o cidadão que possui a moto vai poder se regularizar. Até o dia 31 de dezembro, quem tem débito de IPVA poderá ser regularizado. E com isso, com certeza, nós iremos diminuir os índices de acidentes no trânsito. Assim também nós economizaremos na saúde e trazendo também um benefício muito maior para a população de todo o estado do Maranhão. São esses pequenos projetos que vão fazer a diferença no nosso estado. E seria muito bom se os prefeitos aproveitassem a carona desse projeto e fizessem a mesma coisa que o estado já fez com relação à CNH, que também desse uma isenção, que fizesse um programa local para poder tirar todo mundo da clandestinidade e colocar todo mundo de uma forma onde todo mundo possa realmente trabalhar com tranquilidade, com as garantias, não está correndo da polícia, a polícia não está perdendo tempo em correr atrás de motos sem documento e sim poder fazer um outro trabalho que é ir atrás de bandidos, de ladrões. Então a gente entende que esse programa da Moto Legal é um programa que vem salvar vidas. É uma boa iniciativa. E por falar em trânsito, a partir de hoje os motoristas de São Luís terão que se adaptar a mais uma mudança realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Desta vez, na Avenida Colares Moreira. O retorno será fechado no acesso ao Parque Estadual da Lagoa da Jansen para quem vem no sentido do bairro do São Francisco ao Renascença. Na altura de um posto de combustível, quem desejar acessar a Lagoa da Jansen agora deve fazer o retorno de quadra logo acima, na altura da Rua das Sucupiras, próximo à Escola Superior de Magistratura, seguir pela Rua dos Ipês até a Rua dos Timbós para acessar um cruzamento e seguir pela Rua das Jussaras dentro do bairro. O objetivo da SMTT é acabar com o engarrafamento no local e diminuir o número de acidentes e também dar fluidez ao trânsito. E veja no próximo bloco. No estúdio, uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico, IMESC, Felipe de Holanda. A gente volta já.
Nossas ruas andam cheias. Carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso, nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográfico, IMESC, divulgou os dados da pesquisa do PNAD sobre o mercado de trabalho referente ao primeiro trimestre deste ano. Sobre este levantamento realizado pelo PNAD e analisado pelo IMESC, eu converso hoje com o presidente do Instituto, Felipe Holanda. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui. O IMESC fez análise desses dados. Sobre o rendimento médio dos trabalhadores ocupados, o Estado ocupa uma situação delicada. O que está acontecendo? Olha, na verdade, nós podemos dizer que o rendimento médio dos trabalhadores ele é mais baixo que no padrão nacional, né? E que no período recente, em função da elevação da inflação e agora de aumento da desocupação das demissões, né? Ele teve uma queda, né? Na verdade, a PNAD contínua, que é essa pesquisa que nós comentamos aqui nessa publicação, que pode ser encontrada no site do IMESC, no www.imesc.ma.gov.br, essa pesquisa ela analisa o conjunto dos ocupados. No Maranhão são 2.600.000 pessoas, né? E ela mostrou que no primeiro trimestre do ano, comparado com o mesmo período do ano passado, houve ainda um aumento de ocupação, 2.000 vagas. Então aumentou o número de ocupados, mas desbalanceado. Se você olhar na construção civil, né, teve aí cerca de 46.000 demissões no estado todo, e também no comércio teve cerca de 16.000 demissões. Em compensação, a agricultura contratou 25.000 novos ocupados, engajou 25.000 novos ocupados, e os serviços com 58.000 continuaram se expandindo. Então o balanço é um balanço positivo, teve 2.000, só que desbalanceado entre os setores, e o que a gente está percebendo é um aumento de pessoas sem carteira ou conta própria e uma diminuição dos formalizados. Essa questão do desemprego, pelos dados, a região Nordeste ocupa o primeiro lugar na taxa de desocupação. E o Maranhão dentro do Nordeste, como é que está a situação? O Maranhão subiu, elevou a sua desocupação, era 5,5 o número de desempregados exatamente há um ano atrás, de desocupados, perdão, né? E agora subiu para 8,9. Está acima do Nordeste, mas ainda abaixo do Brasil, né? Ok. Nossa colega Adriana quer participar também da conversa. Olá, tudo bom? Boa tarde. Bom, dentro dessa pesquisa é possível saber também se o maranhense está buscando mais oportunidade fora do estado? Olha, essa pesquisa especificamente não trata disso, né, da chamada migração, né? A PNAD contínua, essa que nós estamos analisando, ela busca dados especificamente do mercado de trabalho, né, da situação da ocupação. A PNAD contínua e estrutural, que vai ser divulgada no segundo semestre do ano, aí ela vai buscar dados sobre a questão
da migração. Com certeza, o Maranhão tem uma situação especial no sentido de que ele atrai muita gente, principalmente gente com qualificação, porque tem muitas oportunidades abrindo na área de educação, na área de saúde, né, em ocupações mais técnicas, mas também o Maranhão perde pessoas, manda pessoas trabalhar em outros estados, como por exemplo é o caso do garimpo ainda, das grandes obras como o Belo Monte, por exemplo, e também da agricultura ali no oeste da Bahia. Sobre a questão da renda dos trabalhadores, o Maranhão ficou em último lugar, só olhando os dados aqui, ficou com a renda média de R$ 946. Perdemos para o Piauí, que é R$ 1.122, e para o Ceará, que é R$ 1.137. Por que ainda é tão baixo, se comparando com estados vizinhos como o Piauí? O aspecto principal aí tem a ver com a questão da diversificação da economia, né? O problema na economia maranhense é que você tem uma indústria de transformação relativamente pequena, ocupa somente 5,6% dos trabalhadores, né? Um setor de serviços relativamente pouco diversificado, ele ocupa cerca de 30% dos trabalhadores, e a construção civil e o comércio empregam relativamente mais pessoas que nesses outros estados, e aí em cada um desses segmentos o salário médio é mais baixo. Por exemplo, no comércio, o salário médio chega a ser realmente próximo do salário mínimo, enquanto que na construção civil a maior parte dos empregados também percebe um nível de salário relativamente baixo, né? Então, esse é o ponto fundamental que explica por que o rendimento médio é mais baixo. Tem um outro aspecto também que diz respeito ao nível de formalização ou de estruturação no mercado de trabalho. No caso do Maranhão, apenas 27% dos ocupados são de carteira, tem carteira assinada, que são o CLT, ou são estatutários, militares ou funcionários públicos. Então, 3 em cada 4 maranhenses não são formalizados, o que leva também a um nível médio dos salários mais baixo. O anúncio da empresa Alumar em demitir funcionários, a questão da guzeria lá na região Tocantins, já foi sentido nesse estudo aí? Já foi sentido, né? Nós tivemos desmobilização, o fechamento da usina de pelotização da Vale foi em 2013, mas no ano passado nós tivemos o desligamento de linhas de produção de alumínio da Alumar, que se completou esse ano, né? A Alumar não está mais produzindo alumínio, somente a alumina, que tem menos valor agregado. As demissões da Alumar desse último ciclo de fechamento estão se completaram agora no final de maio, enquanto que nós temos notícias que vários dos segmentos terceirizados da Vale não serão renovados. Então nós ainda temos demissões vindo pela frente, principalmente aqui na ilha do Maranhão. Ada também quer fazer outra pergunta. Agora, com esses dados, já dá para a gente ter uma noção do que espera nos próximos meses aí, nesse cenário? Olha, nós temos aí meses aí à frente com o que a gente diria dificuldade, sangue, suor e lágrimas, nesse caso da ocupação, principalmente no caso do comércio, porque a gente percebe que o volume de vendas físicas do comércio caiu bastante, as pessoas estão preferindo quitar dívidas a fazer novas dívidas, né? E também no segmento de construção civil. Mas nós temos alguns atenuantes, algumas coisas boas acontecendo na economia maranhense. De um lado, temos a agricultura, que está muito pujante, expansão de área plantada, não só na soja e no milho, mas também nos gêneros alimentares, como a mandioca, por exemplo, como o feijão. E temos também aí ações anticíclicas do governo, como, por exemplo, recomposição de salários, planos de carreira, que deve juntar 450 milhões esse ano à economia e, além disso, alguns investimentos que estão ocorrendo, alguns deles por conta aí do empréstimo com o BNDES, que está sendo reestruturado, por exemplo, para apoiar o plano de ações mais IDH. Então, esses dois conjuntos de ações, eles devem minimizar o desemprego e criar algumas oportunidades na frente. Ok, Felipe, queria agradecer a sua presença mais uma vez e bem esclarecedora os seus comentários. Eu que agradeço a oportunidade. E lembrando que a entrevista com o Felipe de Holanda, presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, MESC, assim como todo o conteúdo do jornal, pode ser encontrado no nosso endereço eletrônico, que é al.ma.leg.br.
E no próximo bloco, a audiência discute separação forçada entre pais e filhos em consequência da política de internação à pessoa com hanseníase. E mais, os encantos da Praça Benedito Leite, na série O Dono da Praça. Não sai daí, a gente volta já. Zé, vai fechar a caixa d'água. Tá bom, já vou. Zé. Já falei que eu já vou. Zé, vai fechar a caixa d'água. Olha a dengue, tá todo mundo em alerta. Ah, já vou ver isso. Dengue. Não fazer nada pode aumentar o problema. Faça vistorias semanais para evitar o acúmulo de água parada. Juntos podemos acabar com a dengue. A TV Assembleia abraça esta causa. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas Série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. E a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia promoveu ontem uma grande audiência pública aqui na Casa Legislativa sobre a separação forçada entre pais e filhos em decorrência da política de internação compulsória à pessoa atingida pela hanseníase. Um problema grave que merece atenção devida das autoridades e da sociedade em geral. A audiência foi solicitada pelo deputado estadual Wellington do Curso, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias do Legislativo. É uma doença que, infelizmente, ela está encravada na periferia, na miséria, na pobreza da sociedade. Então, é um tema de suma importância. São pessoas hipossuficientes, são pessoas que não têm condições de prover nem a própria justiça. Tanto é que nós estamos hoje compondo a mesa a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, porque são pessoas que não têm condições nem de suprir a própria necessidade, quanto mais contratar um advogado. Então, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União realizam um relevante trabalho para a sociedade nesse sentido. O assunto é polêmico e não é novidade. De 1923 a 1986, o Brasil adotou a internação compulsória de pacientes de hanseníase como combate à proliferação da doença. O que se discute hoje aqui é se isso é ético e como se pode recompensar essas pessoas que foram abruptamente separadas de suas famílias. É o que se discute aqui nessa audiência pública na Assembleia Legislativa. A gente está tentando procurar construir uma política de atenção a pessoas que durante décadas foram, além de separadas dos seus pais, foram afastadas de inúmeros direitos. Talvez o principal, a própria convivência familiar e, no caso de alguns deles, a própria ciência, o próprio conhecimento de quem são seus pais. Participaram da audiência o deputado federal Sarney Filho, o defensor público federal Yuri Costa, o defensor estadual do Maranhão Benito Pereira, parentes atingidos pela separação forçada imposta por medidas antigas de controle da hanseníase, instituições envolvidas e profissionais de áreas humanas. A manutenção de pensão vitalícia para os que sofreram isolamento e o pagamento de indenização para os filhos separados de seus pais pela força do Estado em decorrência da doença foi o principal ponto de discussão. Audiências públicas tais como essa aqui são importantes. O Maranhão é um dos 3 estados que mais tem portadores da doença. É importante que essa audiência pública se dê na casa do povo maranhense, para não somente discutirmos os problemas sérios que ainda passam os portadores dessa doença, mas também discutir a integração com a sociedade.
No Brasil, dos 5.000 municípios em que há presença da hanseníase, o Maranhão ocupa o 3º lugar. Nós temos no Maranhão 14 municípios que têm 51% dos casos de hanseníase. Então, fizemos uma proposta, um modelo que vamos implantar agora a partir de junho, de fazer busca ativa, casa a casa, nesses 14 municípios, não o município todo, mas aqueles bairros que têm a maior concentração de casos. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase Murran entregou à Presidência da República um cadastro com 4.000 nomes. O cadastro é realizado a partir de um trabalho minucioso em parceria com o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional e o Murran. Em 1952, tinha uma recomendação mundial de acabar com o isolamento compulsório e de acabar com a separação de filhos. E, infelizmente, a maioria dos países do mundo continuaram a separar filhos, continuaram a isolar pessoas. As pessoas que querem ter certeza desse vínculo, elas procuram o Murran, e o Murran organiza essas pessoas e a gente vai nos locais que o Murran necessita, chama a gente vai, promove a coleta do DNA e faz a comparação. E o teste de vínculo biológico pode ser de pai, filho, mãe, filho, irmãos. E depois a gente volta com esse resultado, mostrando qual é o vínculo dessas pessoas. Se realmente são as pessoas que eles acham que são os filhos que foram separados durante o isolamento. Durante o evento, houve relatos de pessoas que foram vítimas dessa separação. Fui separado do meu pai ainda muito pequeno e, passado o tempo, também eu contraí a doença e procurei também o hospital. Teve até um problema, porque na época a gestão não queria que eu fosse internado, porque eu era muito pequeno. Mas essa mesma pessoa, por nome Rosa Florinda Costa, brigou, discutiu com a gestora na época, que era a diretora, e muita luta eu consegui me internar. Início de semana é sempre assim, é o período que as pessoas mais saem em busca de trabalho. E a gente tem uma boa notícia. O Sistema Nacional de Empregos, o SINE, oferece vagas para hoje. A oportunidade de emprego para contador, nutricionista e vendedor interno, entre outros. Os candidatos interessados em preencher as vagas devem se cadastrar no portal Trabalho Maranhão, no endereço eletrônico trabalho.ma.gov.br ou na agência do SINE. E um detalhe, deve ir levando identidade, CPF, carteira de trabalho e certificados originais de escolaridade. O SINE fica na Rua da Paz, no centro de São Luís. E hoje na série O Dono da Praça, vamos conhecer um pouquinho da história e dos encantos da Praça Benedito Leite. Este importante cartão postal da ilha de São Luís é também um dos cenários mais belos do nosso patrimônio histórico e artístico. Ela está entre importantes monumentos de São Luís. A Catedral Metropolitana, a Igreja da Sé e o Palácio do Comércio, mas é igualmente importante e rica de histórias. A Praça Benedito Leite é famosa pelos agradáveis jardins, pelas palmeiras imperiais e o singelo coreto, que dão ao espaço público um ar de romantismo, fora a vista que se tem ao redor, com casarões e sobrados que são patrimônio da humanidade. Em meio à correria do dia a dia, passar por aqui se torna um refúgio, um delicioso encontro com a tranquilidade. Trabalhar por aqui, então, é prazeroso. Seu Antônio tem essa lanchonete que fica dentro da praça há 12 anos. Já viveu muitas histórias, viu muitos admiradores, casais de namorados passarem por aqui. Lembranças que gosta de contar. Olha, trabalhar nessa praça é muito bom, é um ambiente bonito, a praça é moldurada pela Igreja da Sé, o antigo Hotel Central, o restaurante de Senac, o Lorde Hotel que ainda funciona, o Prédio Azul que faz fundo ali, que é o antigo Alessandro Caxeiral, então é muito bom. Só uma história não tem prazer em falar. O coreto hoje é usado como abrigo para moradores de rua que passam a noite por aqui. Chega aqui de manhã cedo, tem 12 dormindo, é homem, é mulher, é criança, é todo mundo amontoado. E é triste, mas dizem que é um problema social, né? Mas nada apaga o encanto desse cenário aconchegante e, ao mesmo tempo, imponente.
O primeiro nome da praça foi Largo João Velho do Vale, depois Praça da Assembleia e Jardim Público 13 de Maio. Hoje é a Benedito Leite. A imagem desse ilustre foi confeccionada em bronze, uma homenagem a um dos maiores chefes políticos do Maranhão. Ele foi governador do estado no início do século XX. O dono da praça observa e quem passa por aqui, mesmo com pressa, admira. Um convite para a contemplação. Essa praça é uma praça agradável, onde é um dos nossos maiores cartões postais da cidade, onde tem esse belo atrativo aqui, por exemplo, aqui, que foi a primeira companhia telefônica de São Luís, que essa praça aqui não tem nem palavras para dizer. Além desse conjunto arquitetônico, de ser um principal cartão postal, que é o nosso Hotel Central, onde nós também temos a Central de Informações Turísticas, onde presta serviços para os turistas de informações, e a praça em si é belíssima. Tem muita coisa bonita para conhecer na nossa cidade, né? E o Portal da Assembleia fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Boa tarde, Adria. Boa tarde você que está em casa e a gente se vê amanhã.